Continuando então, meninos, agora aqui, né, a parte 3 aqui a gente acaba, tá? Então, aneurisma cerebral, né? Então, são lesões relativamente comuns, representam a causa mais comum de hemorragia subaracnoide não traumática, que a gente já falou, né? Tá? Das mortes por doença cerebrovascular, obviamente, dependendo da faixa etária, vai variar de 16% a 24%, né? Tá certo? O aneurisma nada mais é do que de uma dilatação vascular. Ela pode ser uma sacolinha, que são chamadas de saculares, ou pode ser aquele aspecto fusiforme, que são as chamadas alongadas, né? Mais habitual, as alongadas são na aorta, né? Principalmente na aorta abdominal, tá certo? Enquanto que os saculares, eles habitualmente podem ocorrer em vasos menores, principalmente nos vasos intracranianos, né? Tá? Vamos ver o que mais aqui. Tá. Aí tem aqui algumas coisinhas, né, que eles colocam de estatística de epidemiologia, tá certo? Aqui vocês podem dar uma olhada apenas por curiosidade, tá certo? Tá? Aí isso aqui já é interessante da gente conhecer, né? Então, o quadro clínico é aquela dor, pior dor da minha cefaleia da minha vida, né? Isso aqui é uma coisa, um alerta bastante grande, tá certo? A dor, né, geralmente é do lado do aneurisma, mas nem sempre, né? Às vezes a cefaleia é tão intensa que a pessoa não consegue precisar o laudo, né? O lado, perdão. Pode vir acompanhada de vômito, náusea, sinais meníngeos, né? Já uma vez que você tem um sangramento subaracnoide, você vai ter uma irritação meningéia, né? Tá certo? Tá? A hemorragia tardia, ela pode acontecer, às vezes, 6 a 20 dias depois como recorrência, tá certo? O lugar mais comum, então, onde a gente vai sempre procurar, vai ser aqui, ó, junto da origem da artéria cerebral, perdão, da artéria comunicante anterior, né, e na artéria cerebral média. Lembra que a gente viu um caso aqui, ó, que tinha exatamente esse sangramento aqui, ó, tá certo? Então esses são os locais mais comuns e é sempre aqui que a gente vai olhar. O último lugar é o topo da artéria basilar, né? Tá? Então tá aqui, ó. Aquela mesma imagem nós já vimos, né, uma angiotomografia com reconstrução tridimensional, um aneurisma aqui, outro aneurisma menor do lado de cá. Tá certo? Tá? Então não é raro a gente ter, aliás, toda vez que a gente encontra um aneurisma, você deve sair procurando que esse paciente possa ter outro aneurisma. Cerca de 30% dos pacientes que têm um aneurisma identificado terão outro aneurisma na região do polígono de Willis. Aqui é uma angiorressonância normal, só para comparação, né? Então tá aqui, ó, o aspecto sacular, tá certo? Tá? Uma das coisas que também a gente tem que analisar, né, e que na tomografia o cirurgião ele quer ver, né, ou eventualmente até na ressonância, é a posição, né, do colo do aneurisma, se ele é muito largo, para onde que ele está virado, né, para ele determinar se ele vai ser capaz de clipar esse aneurisma ou se ele vai ter que partir para outro tipo de abordagem com colocação de molas, né, ou de alguma coisa que faça a oclusão do aneurisma através de um catéter colocado nessa região, tá certo? Então é bastante comum a gente ter que fazer esse tipo de análise, né? Tá? Aqui, ó, só para mostrar, quando a gente comentou em relação a calcificações da ressonância, então você tem aqui, ó, um aneurisma, né, bem calcificado, bem duro, né, que pode ser difícil da ressonância magnética a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, esse é um dos casos que a gente tem que tomar cuidado em relação à angiorressonância, né? Já esse outro aqui, ó, um aneurisma da artéria basilar, também que são apenas 4%, mas a gente está vendo aqui, ó, ele tem um colo bem evidente, bem tranquilo e está aqui no topo. Um outro da artéria cerebral média aqui, ó, junto da origem dela. O que que ele tá mostrando aqui, ó? Mostrando o tamanho, a localização, o tamanho e o tipo de colo e a localização do colo em relação à artéria cerebral média, né? Para onde que ele está apontado. Aqui então, ó, as opções cirúrgicas, as opções que você pode ter não cirúrgicas, tá certo? Então você pode pegar aqui, ó, e fazer uma colocação de algum material aqui dentro, de forma que isso aqui acabe fechando, ocluindo, né? Se você ocluir o aneurisma, ele vai trombosar e ele vai acabar se calcificando ou
reduzindo de tamanho e se fechando completamente. São vários tipos de terapia, colocação de cola, né, colocação de mola, várias coisas que pode ser feita através da terapia endovascular, né, além de colocação de stent também para ajudar a fechar esse buraquinho aqui, tá? Muito bem. Então, ó, aqui ó, só mostrando o paciente uma ressonância magnética, tá certo? Em que, olhando aqui, ó, nessa sequência daqui, a gente vê que tem um pequeno aneurisma aqui, ó, naquela mesma localização, né? Mais comum, segundo mais comum, terceiro mais comum, quarto mais comum, tá certo? Então, aqui a gente vê que tinha um aneurisma aqui, ó, pequeno, tá certo? Ó, aqui na angiorressonância, a gente via que tinha alguma coisa do lado de cá, e aí você percebe que tinha alguma coisa do lado de cá também. E aí quando você volta aqui, ó, observa que aqui também tinha um outro aneurisma aqui, ó, tá? Então lembrando, uma vez que eu identifico um aneurisma, obrigatoriamente eu devo procurar outro, porque ele pode estar lá. 30% dos casos nós vamos encontrar um segundo aneurisma, tá certo? Então esse aqui é apenas uma demonstração, uma confirmação disso daí, tá? A ruptura de aneurismas, complicações, né? Então nós já vimos que ele pode sangrar novamente, tá? Então pode ter um ressangramento, já estava grave, pode sangrar mais uma vez, a mortalidade é bastante alta, tá certo? O risco aumenta com o tratamento conservador, mas às vezes o paciente não tem condição cirúrgica, tá certo? A hidrocefalia ela pode acontecer e ela acontece com relativa frequência pelo sangramento subaracnoide, tá? Então aqui, ó, mostrando uma complicação com a hidrocefalia bastante grave, bastante importante, tá? Aqui apenas mostrando, né, esse paciente ele tinha um aneurisma, tá certo? Ele foi tratado, né, com uma angioplastia, perdão, tinha aneurisma não. Esse paciente aqui, ele foi fazer uma angioplastia de carótida, tá certo? 12 horas depois, né, da angioplastia, ele começou a apresentar, né, um sintoma de isquemia cerebral temporoparietal esquerda, né? Foi feita então uma tomografia, né, que a gente via que olha aqui a artéria cerebral média aqui com um aspecto bem grande e essa aqui bastante estreitada. Lembra que a gente viu aqui um outro paciente também que tinha uma arterite, né, que tinha um estreitamento? Nesse caso aqui não era uma arterite, é uma coisa que pode acontecer pós as dilatações, né, as angioplastias, né, que são os espasmos vasculares, né? Então ele fez um espasmo da artéria cerebral média, né? Fez uma isquemia, não chegou a fazer um infarto do lobo temporal e do lobo parietal, né? E aí ele foi tratado, tá certo? Ó, foi tratado e a gente vê então que foi dilatando aqui, foi dilatando e recuperou uma boa parte do calibre da artéria cerebral média em relação ao exame, a primeira parte do exame. Olha aqui, ó, estava bem assim, aí depois já melhorou bastante, né? Tá? Convulsão, né? Tá certo? Então nós temos várias causas de convulsão. Pode ser tumor, pode ser infecção, pode ser apenas um processo inflamatório, pode ser o uso de droga, tá certo? O exame para ver convulsão deve ser ressonância com contraste. É o melhor exame que a gente pode fazer, tá certo? Tá? Aí o que a gente tem aqui, ó? Um paciente jovem, tá certo? Com história de infecção, tá? E tendo convulsão, né? E aí ele fez uma tomografia computadorizada que mostrou essas lesões aqui, hipodensas, mal definidas, núcleos da base no tálamo bilateral, com hidrocefalia, né? Que era um aspecto de uma encefalomielite. Esse aqui é um outro paciente, né? Só que aqui ele tinha bilateral, aqui tinha uma outra apenas do lado de cá. Então você vê o quê? Que tinha uma lesão hipodensa, mais ou menos encapsulada. Esse aqui era exame sem contraste, esse aqui era um exame com contraste. Né, encapsulado, então a gente consegue ver que tem cápsula aqui e tem algumas áreas ainda de vascularização interna aqui. Então, quer dizer, isso aqui não é uma necrose porque tem vaso aqui dentro, tá certo? Tá? Não é um cisto porque tem vaso aqui dentro, tá? Não é um abscesso porque apesar de ter uma cápsula, né, eu ainda tenho estruturas vasculares aqui dentro, então é uma encefalomielite, tá? Ele tinha uma outra lesão aqui também, ó, tá certo? Tá? E olha que interessante, isso aqui é um cachorro. A mesma doença que dá na pessoa, dá no cachorro. Tá? Igualzinho. Tá? Mesma coisa, uma encefalomielite aqui. Tá?
Já esse outro paciente aqui, né, um paciente jovem, né, com história de convulsão já crônica, tá certo? Já fez um exame de tomografia computadorizada que tinha, você viu que tinha um pouco de aumento de volume aqui, sinais de edema cerebral aqui, tinha uma lesão nodular aqui captante de contraste. Só que quando a gente ia mais para a convexidade, né, o que você tinha? Você tinha uma área cística, né, com um nódulozinho, uma vegetaçãozinha na parede aqui. Aqui tinha só uma área de edema, né? Então, o que acontece? O cisticerco, ele forma a porção cística dele, tá certo? E muitas vezes, quando você começa a tratar ele, ele morre, tá? Ele faz o quê? Ele faz uma encefalite em volta dele, tá certo? Tá? Então, era isso que estava acontecendo aqui. Então, tinha o cisticerco, estava em tratamento, houve uma ruptura do cisticerco e ele formou uma encefalite aqui. E as mesmas calcificações que a gente tem dentro do parênquima cerebral, você vai ter também nos tecidos moles, né? As chamadas calcificações risiformes, tá certo? Tá? É isso que a gente está vendo aqui. Tá? Paciente jovem com convulsão. Outra coisa que a gente vai procurar é o quê? São as malformações arteriovenosas. Nós já vimos essa imagem aqui, ó, igualzinho, tá certo? Então você tem uma fístula, olha aqui tem uma veia bem calibrosa, tá certo? Tá, ó, tá? E as estruturas, uma estrutura arterial drenando toda essa aqui, que eles chamam de cabeça de medusa, né? Tá certo? São aquelas veias tudo dilatada, tortuosa, né? Por um vaso arterial nutrindo toda essa região aqui. O que a gente vê na ressonância é o quê? Essas estruturas que a gente está vendo aqui, ó, com áreas hiperintensas, que indicam edema agudo, né? E as áreas hipointensas escuras, que indicam ó, aqui, ou a presença de fluxo rápido dentro das estruturas venosas aqui, ou sangramento crônico, né, com depósitos de hemosiderina. Tá? Eu precisaria de outras incidências aqui para entender melhor quem é quem aqui. Mas aqui, ó, na ressonância sem contraste, a gente vê o quê? Vê várias áreas hiperintensas aqui, ó, em T1, a água é preta, tá certo? Isso indica sangramento agudo aqui, isso é a presença de meta-hemoglobina, tá? Ok? Então, sangue agudo, sangue crônico, né? Estruturas vasculares dilatadas, tá? Muito bem. Já no paciente idoso, já muda a história, tá certo? A maioria dos sangramentos acaba sendo de causa desconhecida. A gente tem vários tipos, ou porque a gente não consegue descobrir, ou porque não tem explicação, né? Tá? Ok? 25% das doenças cerebrovasculares agudas e crônicas, elas podem vir a sangrar, né? Mas lembrando que existe uma mistura de uma série de coisas ali, né? Traumas que a gente desconhece que o paciente teve, se ele estava usando a medicação de forma adequada e tudo, tem que lembrar que são pacientes idosos, então tem todo um corolário de complicadores associados, né? Tá? Outra causa de convulsão em paciente idoso é tumor, tá certo? Tá? E tumor em velho, a primeiro tipo de tumor o mais frequente vai ser o quê? Vai ser metástase, né? Então tem um tumor de mama, ou tem um CA de pulmão, tá certo? Melanoma, são lesões que habitualmente acabam dando metástases cerebrais. Toda vez que a gente tem mais de uma lesão nodular no parênquima cerebral de uma pessoa idosa, né? E esse caso aqui com esse tipo de edema bastante importante, a gente pensa em metástase, né? Paciente jovem tem outras causas, né? Doenças inflamatórias, doenças infecciosas, eventualmente pode ser metástase também, mas a gente pensa nessas outras possibilidades primeiro, né? Tá? Esse outro paciente aqui, ó, exame tomografia sem contraste, tomografia com contraste. A gente tem uma lesão aqui, ó, hipodensa, mal definida, né, que dá a impressão que ela faz uma compressão em cima do ventrículo, não é isso? Aí quando a gente injeta contraste, o que você vê? Você tem uma impregnação periférica, mas de forma irregular no centro da lesão também, né, com algumas áreas hipodensas que não pegam contraste, então provavelmente são áreas de tecido morto, né, com áreas de necrose aqui, e a gente percebe o quê? Que a parede do ventrículo, ó, diferente do que a gente está vendo aqui, ó, uma parede fininha com a densidade relativamente baixa, aqui a parede está engrossada e com a densidade de contraste aumentada. Então esse tumor está infiltrando
a parede do ventrículo, né? Esse é o tumor mais agressivo cerebral que a gente pode ter, né? Que é o glioblastoma multiforme, né? A mortalidade é praticamente de quase 100% em 3, 5 anos, né? Tá certo? Tá? Muito bem. Encefalocele, né? Encefalocele é o quê? É uma falha na calota craniana e o tecido cerebral herniando por dentro daquilo, né? Isso aqui é coisas surreais, assim, que a gente vê uma vez na vida, outra na morte, né? Então é isso, meninos. Não esqueçam, então, de colocar uma pergunta, né, no site ali, para que a gente responda. Até domingo a gente responde as dúvidas de vocês, né? E pode fazer, então, a presença de vocês na chamada, tá bom? Depois eu vou ver se der, a gente faz alguns de caso clínico também, ele vai discutindo e mostrando os casos clínicos baseado em cima disso tudo que a gente estudou hoje, tá legal? Então, boa noite. Hasta la vista.